Bem-vindo! Neste módulo serão apresentados conceitos introdutórios ao projeto de instalações elétricas, fornecedor, consumidor e balanço de energia. A habilitação para projetar instalações elétricas pressupõe a capacitação para realizar cálculos que minimizem custos sem correr riscos de segurança. Instalações subdimensionadas reduzem os custos, mas representam riscos de incêndio. Instalações superdimensionadas eliminam os riscos, mas implicam custos desnecessários. O objetivo de uma instalação elétrica é garantir o fornecimento de energia elétrica, o que implica a existência de uma instalação fornecedora e uma instalação consumidora de energia elétrica. Para exemplificar a diferença entre fornecedor e consumidor de energia elétrica, considere um circuito em que dois componentes ou instalações estão conectados em paralelo. Nesse circuito, existe uma tensão V de T que, pela lei das malhas, será idêntica nos dois componentes. Existe uma corrente I de T. A potência envolvida nesse circuito é definida pela fórmula potência igual a tensão vezes corrente. Observe que o sentido da corrente no componente apresentado na parte superior do circuito é tal que a corrente sai da conexão de maior potencial elétrico, identificada pelo sinal de mais, o que caracteriza o fornecimento de energia elétrica. No componente desenhado na parte inferior do circuito, ocorre o contrário. A corrente entra na conexão de mais alto potencial elétrico, o que caracteriza esse componente como um consumidor de energia elétrica. Observe que a quantidade de energia elétrica fornecida é igual à quantidade de energia consumida, fechando o balanço de energia. Para exemplificar o balanço de energia entre componentes fornecedores e consumidores, vamos analisar um circuito composto por duas fontes e dois resistores. Para calcular a tensão V3 sobre esse resistor de 3 ohms, vamos utilizar esta malha. Menos 6 mais V3 igual a 0, o que nos leva a V3 igual a 6. Para calcular a tensão V10 sobre o resistor de 10 ohms, vamos utilizar esta malha. Menos 6 menos 4 mais V10 igual a 0, o que nos leva a V10 igual a 10 volts. Agora vamos calcular a corrente sobre esse resistor de 3 ohms. Sabemos que os resistores sempre consomem energia, isso é, a corrente sempre entra no seu terminal de maior potencial, que aqui está marcado com sinal de mais. Aplicando a lei de Ohm, tensão sobre a resistência nos dá a corrente. Isso é, 6 volts sobre 3 ohms vai nos dar a corrente então de 2 amperes. O cálculo dessa corrente I10 sobre o resistor de 10 ohms é feito de forma análoga. 10 volts sobre um resistor de 10 ohms significa que temos uma corrente de 1 ampere. Para completar a análise do circuito, vamos calcular essa corrente IX. Para tanto, vamos aplicar a lei dos nós. Neste nó, o somatório das correntes que entra é igual a 0. Isso é, IX menos 1 menos 2 igual a 0, o que nos leva ao valor de X igual a 3 amperes. Depois de calcular as tensões e correntes sobre cada um dos componentes, podemos fazer o balanço de energia. Começando pelo resistor de 3 ohms. Aplicando a fórmula que calcula a potência,
tem-se uma tensão de 6 volts e uma corrente de 2 amperes, resultando numa potência de 12 watts. Como se trata de um resistor, é uma potência consumida, convertida em energia térmica. No resistor de 10 ohms, temos uma tensão de 10 volts e uma corrente de 1 ampere, o que resulta num consumo de 10 watts. A fonte de 6 volts está fornecendo uma corrente de 3 amperes, isto é, está fornecendo uma potência de 18 watts. Finalmente, a fonte de 4 volts está fornecendo uma corrente de 1 ampere, isto é, a potência fornecida é de 4 watts. Observe que o balanço de energia do sistema está correto. O total de energia consumida é igual ao total de energia fornecida. Diferentemente dos resistores que sempre consomem energia, as baterias podem fornecer ou consumir energia. A seguir faremos um balanço de energia num circuito carregador de baterias. Analisando o circuito dado, constatamos que a tensão no resistor de 3 ohms é 12 volts e a corrente de 4 amperes. Isto é, a potência dissipada pelo resistor é de 48 watts. A fonte de 24 volts fornece uma corrente de 4 amperes, isto é, fornece uma potência de 96 watts. Observe com atenção. Na fonte de 12 volts, a corrente de 4 amperes está entrando no terminal de maior potencial, marcado com sinal de mais. Isto é, esta bateria está sendo carregada, consumindo 48 watts. Observe que, também neste caso, o total consumido é igual ao total fornecido de energia. Termina aqui este módulo que apresentou conceitos introdutórios ao projeto de instalações elétricas, fornecedor, consumidor e balanço de energia.